Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e aqui estamos na nossa segunda videoaula, né? Na parte 2 da aula referente à área, perímetro e elementos de um triângulo, certo? O que acontece, gente? Na primeira videoaula, só para relembrar aqui, nós falamos, né, na parte 1 sobre o triângulo de modo geral, né, alguns seus elementos, definindo perímetro, falamos sobre o triângulo retângulo, falamos do teorema de Pitágoras, como ele se aplica, né? E agora a gente vai dar continuidade a mais tipos de questões que podem cair, certo? Porque assim, pode ser dado um enunciado com um triângulo retângulo, beleza, a gente já viu. Pode ser dado um enunciado que você tem a base e a altura de um triângulo e pede a área, beleza, a gente já viu como calcular. Mas e se eu ir modificando um pouco, modificando as coisas? Pronto, no enunciado meu agora vem um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Quais são suas propriedades? Então a partir de agora a gente vai estar fechando, né, dando um fechamento no que faltou aí na primeira parte, tá certo? Então vamos lá. Dando um prosseguimento aqui, eu acho que eu estou na terceira parte, né? Vamos falar sobre o triângulo equilátero. Certo? Então, essa palavra equi, né, equi, ela dá a ideia de igualdade. Então, o triângulo equilátero é definido como um triângulo, né? A gente dá esse nome a ele, é um triângulo que tem os três lados de mesma medida. Certo? Então, seus três lados têm a mesma medida. Vou tentar fazer um desenho aqui no quadro, né? De um triângulo equilátero. Certo? Aí a gente vai estudar seus elementos. Vou fazer um pouquinho maior aqui, né? Para o desenho não ficar muito pequeno. Tá certo? É a gente tentar também deduzir algumas fórmulas. Eu não faço muito isso aqui nas videoaulas do Enem, né? Não tem muito tempo, a gente tem que ser mais objetivo. Vamos pegar aqui o triângulo vértice A, B, C. Então, eu vou ter aqui os três lados iguais, L, L e L. Tá certo? É possível mostrar também, gente, que os ângulos internos alfa, beta e teta também vão ser iguais. Ou seja, aqui, se o triângulo é equilátero, ele vai ter que AB, a medida de AB igual à medida de AC, que é igual à medida de BC, que a gente vai chamar convencionalmente de L, é o que costuma se chamar. E eu sei também que os ângulos aqui são todos iguais, ou seja, alfa igual a beta, é possível mostrar também, gente. Essas coisas não são ganhas de graça, viu? Aí no meu canal existem playlists aí, por exemplo, a playlist de primeiro ano do ensino médio. Lá eu ensino tudo que eu falo sobre função, conjuntos, eu tento demonstrar o porquê da validade dos resultados. Daqui, como a videoaula é para o Enem, é uma videoaula mais de revisão. É aquela coisa, pô, você viu o assunto, mas esqueceu, mas tem ainda aí uma sementinha dele aí na sua cabeça. Beleza. A gente consegue entender bem, né, com a videoaula. Ou você pulou um ou outro assunto, você não viu, mas a ideia da geometria plana você viu. Mas um ou outro assunto, não estudei muito bem circunferência. Beleza, você vai encarar bem as videoaulas aqui, referentes ao Enem. Mas se você ainda não viu nada de geometria, nunca viu, não são videoaulas apropriadas, tá certo? Aí procure playlists onde tenha a construção mesmo dos objetos, tá certo? No meu canal ainda não tem playlist voltada para geometria, mas existe aí voltada para função, né? E outras matérias também que eu já ensinei, tá certo? É só você procurar aí. Mas vamos lá. Então os ângulos aqui são iguais e além disso eles são iguais ao valor de 60 graus. Por que isso? Porque eles sendo iguais, né, quando eu somar eles vai dar 180. Quando eles são iguais, então eles vão ser 3 vezes o mesmo ângulo. Quando eu passar dividindo vai dar exatamente 60 graus, tá certo? Então aí eu vou ter também essa propriedade dos triângulos equiláteros. Uma outra coisa também é o seguinte, a gente pode aqui olhar a altura do triângulo equilátero, tá certo? Vamos pegar aqui o segmento, a altura relativa ao vértice A. Primeiro, o que é a altura? É o segmento que parte do ponto A, é ortogonal ao outro vértice, né? Nesse caso aqui ela vai cair dentro do triângulo, ou ortogonal ao outro segmento, né? O segmento oposto ao vértice A, né? Aí aqui, gente, é possível mostrar que esses triângulos aqui, esse e esse são iguais. Quais triângulos eu estou falando? Não. Essa altura aqui ela tem um pé que eu vou chamar de M. Então vamos fazer um cálculozinho aqui, o seguinte, ó. Vamos observar os triângulos A, B, M, nesta ordem. E o triângulo, né? Então o triângulo ABM e o triângulo ACM. ACM.
Ó, observe o que esses triângulos têm em comum. Eles têm, o ABM ele tem em comum o lado AB, esse lado tem a mesma medida que o lado AC, correto? Desse outro triângulo aqui. Observe que AB é as duas primeiras letras, tá certo? Essa ordem importa. Eles têm um lado comum, quer dizer, melhor que isso, eles vão ter um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele mede o quê? 30 graus, tá certo? Então, observe que o ângulo ADAM, PA, um tiozinho M, para indicar ângulo, ele tem a mesma medida que o ângulo CAM. CAM. Tá certo? E, além disso, eles têm um lado comum, que é o lado AM, que está tanto em um... Aí eu vou tirar aqui a medida de ângulo, né? A medida de lado, que é o lado que é igual, né? Tudo bem, eles vão ter a mesma medida também, né? Então, esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e o lado AM é congruente a ele próprio, porque ele também está nos dois triângulos, tá certo? Então daqui, gente, se você estudou geometria um pouquinho mais, você vai ver que tem um caso de semelhança que diz que esses triângulos aqui vão ser congruentes. Por que eu estou falando isso? Então a ABM vai ser congruente ao triângulo ACM. Eu estou falando isso porque agora eu posso dizer dessa congruência que o lado BM é igual ao lado CM. Eles têm a mesma medida. Consequentemente, eles vão medir o quê? Metade do lado. Porque assim, não é óbvio que se ela for descer, vai dar na metade. Muitas vezes o professor fala, ah não, mas caiu aqui a metade e tal. Assim, é difícil de acreditar, mas aí você prova assim. Isso aqui é um caso de congruência. Eu não vou trabalhar casos de congruência, mas fica aí a semente, se você quiser. Pelo menos não a princípio. Talvez futuramente eu faça videoaulas, até incluo aqui. Mas você talvez não vai encontrar essa videoaula por agora aí no canal. Então, beleza, L sobre 2. Por que eu estou falando disso, gente? Porque eu vou agora tentar achar a altura desse triângulo, relativa ao vértice A. A gente vai perceber uma coisa interessante, que se a altura desse triângulo aqui vai ser a mesma relativa a todos os vértices, ou seja, a altura relativa ao vértice A, que é o segmento que sai daqui ortogonal esse lado, vai ter a mesma medida que a que sai do vértice B ortogonal ao lado AC, e vai ter a mesma medida que sai do vértice C ortogonal ao lado AB. Tá certo? Então, a altura relativa ao vértice A vai ser igual à altura relativa ao vértice B, que vai ser igual à altura relativa ao vértice C, que vai ser igual à altura que a gente vai chamar de um H mesmo. Mas quem seria essa altura? Então, uma fórmula importante, né? Então, pensa nisso aqui, ó, gente. Essa dedução de forma, pensa nisso como se fosse um exercício. Você enxergar alguma coisa dentro de uma questão. Certas vezes a gente vê a dedução de forma, a gente fala, nossa, que negócio difícil, não estou entendendo, mas ó, é importante que a gente entenda essas deduções. Claro, o objetivo dessas aulas aqui é só revisar, mas se dá para a gente entender, vamos tentar, né? Então, a altura do triângulo é o seguinte. Olha para esse triângulo aqui. Ó. Por que eu mostrei que esse lado aqui é sobre 2? Porque eu quero considerar só esse pedaço, metade desse triângulo aqui. Então, ó, observe o seguinte. O que a gente tem aqui? Ó? Vamos considerar agora o triângulo, o quê? A, C e M. Ortogonal aqui em M. Eu sei que esse comprimento aqui, beleza, a gente mostrou ali pela semelhança de triângulos que ele é metade do lado. Esse outro valor aqui é L. Então, quanto vale a altura? Observe que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o método Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras aqui com hipotenusa L, eu vou ter que L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo aqui esse cara aqui, ó, eu vou ter L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. O quadrado vem por L e vem por 2. Aí eu posso isolar esse H ao quadrado, ó. H ao quadrado vai ser quem? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. E tirando o MMC aqui vai dar 4, né? 4 por 1. 4 vezes L ao quadrado, 4. L ao quadrado menos 4 por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então vai dar o quê? 3L ao quadrado sobre 4. Consequentemente, a altura vai ser a raiz quadrada desse cara ali. Olha, o L ao quadrado e o 4 tem raiz, ele sai. E o 3 não, então vai ser assim, ó, L raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então conseguimos a altura do triângulo, é claro. E essa altura vai ser igual para todo mundo, todas as alturas. Perceba que eu não botei mais nem letra, HA. Ela é H. É possível você mostrar
e vai ser a mesma para todos. Por quê? Porque se eu fizer o mesmo desenho que eu fiz aqui, eu vou ver que vai dar o mesmo ângulo de 30 graus, eu vou ter um triângulo semelhante aqui abaixo, um triângulo semelhante acima, ou seja, tudo vai ser igual. Tá certo? E por último, a área, que também é muito importante. Como se calcular essa área? Olha, aí a gente usa a fórmula padrão. Quem é a área? S é base vezes altura sobre 2. Mas a minha base, se eu for olhar para esse triângulo aqui, ela vale quanto? L. A minha altura vai ser HA, né? Que vai ser esse valor aqui. Então vai ser L vezes L raiz de 3 sobre 2. Tudo isso, ó, a fração principal, deixa eu até colocar ela aqui antes, só abaixar um pouquinho aqui, porque senão pode ficar embolado, ó. Então a área S vai ser base vezes altura sobre 2, que vai ser quem? L vezes L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Esta fração aqui de cima, que vai dar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, eu vou manter ela, que é uma divisão de frações, né? E multiplicar pelo inverso da de baixo, que é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Então a minha área aqui vai dar o quê? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É assim que vem a área, tá certo? Que a gente calcula a área. Então vamos botar um exemplinho? O exemplo aqui é o seguinte, imagine que eu tenha a altura do triângulo retângulo, mas queira sua área. Vamos pensar assim. Então, imagine que eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ou retângulo aqui, ó. Retângulo aqui, gente, equilátero, pelo amor de Deus, né? Aí eu estou vacilando. Então, imagine que eu tenho um triângulo aqui equilátero, né? E aqui eu tenho essa altura aqui dele, ó. Não precisa nem ser essa, pode ser a altura relativa a qualquer vértice, né? Suponha que seja um meio, viu, gente? Tá? Ficou horrível no desenho, mas tudo bem. Não, vou botar no de cabelo. Ele não está muito equilátero, não. Vou botar no padrão mesmo. A altura basta que ela saia de um vértice e seja ortogonal ao outro lado, né? Aqui eu tenho 3. Então aqui eu tenho essa altura, ela meça 2 raiz de 3. E nessas condições, pergunta-se o seguinte, qual a área? Né? Então como é que a gente faz uma questão dessa? Bem simples, ó. Eu sei que a fórmula da altura é quem? É L raiz de 3 sobre 2. Mas essa altura foi dada. Então eu sei que 2 raiz de 3 é L raiz de 3 sobre 2. Corto os raiz de 3. Então vai ficar L sobre 2 igual a 2. Esse 2 passa multiplicando. L vai dar quanto? 4. Unidades de comprimento, ou seja, em uma dimensão. Tá certo? Então, o lado é esse. Agora, o que acontece? Qual a sua área, gente? A área S é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que vai ser 4 ao quadrado, substituindo aqui, vezes raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado com 4 fica só 4 aqui em cima. Então dá 4 raiz de 3 unidades de área. Aí já é quadrada a unidade, né? Se for metro na primeira, o lado, aqui vai ser metro quadrado. Então, tá aí o que a gente precisa saber sobre o triângulo equilátero. Quer dizer, pelo menos os principais aspectos, né? Você vai ver triângulos inscritos em circunferência, circunscritos. Isso aí a gente pode estudar lá na aula de circunferência, tá certo? Há outros elementos também, mas por hora é o que a gente, né, tem de mais importante sobre o triângulo equilátero, são essas duas coisas, né? Fora essas relações de ângulos iguais, né? Quando eu pego a altura aqui dá 30 graus, aqui 30. Então essas coisinhas são importantes, né? É o que eu separei assim que eu achei mais útil, né? Olha só, gente. Aqui eu tenho um triângulo com 3 lados, né? Basta falar a medida de um deles. Ah, uma coisa, né, gente? Pode dizer que aqui é equilátero, você costuma fazer um risquinho, né? Só pra... Porque no enunciado, não botei enunciado, né? Pra gente ganhar tempo. Então acabei não fazendo. Então esse risquinho indica que os lados são iguais. Um quarto caso, gente, que eu tenho é quando eu conheço 3 lados de um triângulo, mas eu não sei necessariamente, quer dizer, eu conheço os 3 lados, eu vejo logo, ele não é, por exemplo, equilátero. Porque eu conhecendo o valor, né, a medida dos 3 lados, eu vejo que não é. Então, como calcular então, a área a partir de 3 lados? Então, vamos pensar assim, 3 lados, é um caso, né? Lados de medidas conhecidas. Certo? Então, eu conheço a medida dos 3 lados do meu triângulo. Como calcular então a área? Existe uma fórmulazinha bem interessante. Certo? Que é a seguinte. É a fórmula de Heron.
Vou até escrever aqui no quadro, ó. Acho que o nome dele é esse aqui, ó. A fórmula dele diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui um triângulo, então vou fazer um desenho aqui. Aí meu triângulo aqui pode ser o mais diferentão que eu quiser. De preferência com os lados, obviamente, aparentemente diferentes. Eles podem ser iguais? Pode. Essa fórmula aqui ela serve para qualquer triângulo que você conheça os lados, tá certo? Então aqui eu tenho um vértice A, um vértice B, um vértice C. Eu fiz até ele meio assim, entortado, né? Sem essa base aqui, está paralela ao chão, né? Está assim meio inclinado. Então, ó, imagine que a medida desse cara aqui seja A, né? Está oposto ao vértice A, esse aqui seja C minúsculo e esse aqui seja B. Então, a fórmula de Arrow ela diz o seguinte, eu vou precisar do semiperímetro. Eu sei que o perímetro de um triângulo, ele é a soma dos seus lados, né? A mais B mais C, né? Vai ser a soma dos seus três lados, e o semiperímetro é só o P. Vai ser A mais B mais C sobre 2, tá certo? Então, aí vem uma fórmula, que é a fórmula de Arrow, que diz o seguinte, que a área S, ela vai ser dada por esse cara aqui, ó. P vezes P menos A, ou seja, semiperímetro, produto do semiperímetro menos A, semiperímetros menos B, semiperímetro menos C, tá certo? Então isso aqui vai ser a fórmula que vai dar a área, a raiz quadrada desse produto aí, tá certo? O que acontece, gente? Vamos fazer um exemplo para a gente entender bem isso aí. Eu separei um exemplinho interessante, quer ver? Que é esse aqui, ó. É achar a medida dos lados, né, a medida de área, né? Então eu tenho aqui um triângulo com lados 3, 3 e 4. Aí você falou, mas é um triângulo isósceles, serve para qualquer um. Inclusive, essa questão ali que eu terminei de fazer. Então imagina que eu tenha esse triângulo, ele ficou pessimamente desenhado, né? O lado de tamanho 4 ficou muito maior do que os outros, mas tudo bem. É só para a gente ter a ideia. Então ele mede 3, 3, 4. Certo? Aqui está o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. E aí nessas condições eu pergunto, por exemplo, a área. Certo? Então, óbvio, a área é só calcular o semiperímetro, então esse semiperímetro vai dar quanto? Ó, 2P. Aí você pode calcular logo o P, né? 2P vai ser 3 mais 4, ou seja, 2P, que é o perímetro, a soma de todos os lados, vai ser o quê? 10. Então, o P, que é o perímetro, vai ser quem? 10 sobre 2, que vai dar o quê? 5. Então, o semiperímetro, que é o que eu vou usar na fórmula, vale 5. Então, toma muito cuidado, gente. Eu já vi muita gente errar por usar aqui o 10, por exemplo. Ele esquece e usa o perímetro. Então, minha área S, ela vai ser a raiz de quem? De 5 vezes 5 menos 3, né, um valor de lado, vezes 5 menos 3, vezes 5 menos 4, que vai dar a raiz de. Aí aqui vai dar quanto, gente? Ó, observe aqui o seguinte. Vai dar raiz de. Aqui vai dar 2, né? 2 vezes 2, vai dar 5 vezes 2 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Aí 2 vezes 2 dá 4, então eu posso tirar ele da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 5 unidades de área. Você quer uma coisa interessante nessa questão, gente? Eu poderia perguntar nela também a altura relativa ao vértice A, por exemplo. Qual é a altura desse triângulo? Será que dá? Vamos lá, vamos tentar, né? Então eu quero também a altura relativa. Porque a partir da área, eu consigo calcular a altura porque eu tenho a base relativa ao vértice A, que é 4, aí fica fácil. Então observe aqui o seguinte, ó. A altura HA, né? Quer dizer, a fórmula que vai dar ela é o seguinte, ó. A área do triângulo vai ser base relativa ao vértice A vezes a altura relativa ao vértice A sobre 2. Certo? Eu tenho a base, vale 4. Eu não tenho altura, mas eu tenho a área. Então eu sei o seguinte, ó. 2 raiz de 5, que é o valor de área, vai ser a base, que é 4, HA sobre 2. Então aqui eu posso dar uma tesourada aqui, ó. 4 sobre 2 dá 2. Então eu sei que 2HA vai ser igual a 2 raiz de 5. De novo eu posso dividir os dois lados por 2, vou passar esses dois dividindo.
Então a altura relativa ao vértice A deu raiz de 5. Tá vendo? Por quê? Unidades de comprimento, né? Nunca esqueça as unidades, porque elas vão ser importantes lá quando você estiver convertendo, né, de metro para centímetro, de grama para quilograma, de litro para metro cúbico. Então, esse tipo de coisa você tem que carregar sempre as unidades, tá certo? Então você tem aí que a altura relativa ao vértice A, por exemplo, é raiz de 5 unidades de comprimento. Você pode estar calculando todas as outras alturas aí, tá certo? Então fica essa dica. Claro que, para eu vir para a altura, eu tive que passar pela área. Não tive muito para onde correr, né? Não tive para onde correr, tá certo? E o quinto e último caso seria o seguinte. Imagine que eu tenha conhecidos de um triângulo, um lado, um ângulo e o outro lado. Como eu escrevi aqui, eu já escrevi de uma forma para você... parece até os casos de congruência, né? Quando você tem dois lados e um ângulo entre eles, né? Eu até citei aqui na videoaula, né? Iguais, né? Congruentes, tá? É parecido, né? Então eu tenho uma forma que eu consigo usar o seno para calcular áreas. O seno de um ângulo, né? Que vem lá do triângulo retângulo, né? Sendo cateto oposto sobre hipotenusa, né? Se eu não me engano. Cosseno, cateto adjacente, seno é cateto oposto. Isso. Então a fórmula é a seguinte. Imagine que eu tenho um triângulo aqui, o seguinte. Eu vou escrever 3 fórmulas, mas elas são equivalentes. Vão dar o mesmo resultado. Claro que com números diferentes, né? As manipulações serão diferentes, mas no final elas dão o mesmo resultado. Então imagine que eu tenho aqui um triângulo, que eu tenha, né? Vamos botar aqui, vértice A, vértice B, vértice C. Então, imagine que eu conheça esse ângulo alfa aqui, conheça esse lado A e esse lado C aqui, certo? O ângulo entre eles. Então, a área, ela pode ser calculada como metade do produto desses lados, A, C, vezes o seno desse ângulo alfa, onde alfa está entre A e C. Tá certo? Entre A e C. Certo? Então, é metade do produto, né, deles, onde e vezes o seno do ângulo, onde o ângulo está entre os lados. Tá certo? De medida A e C. Agora, imagine que eu tivesse também, ó, uma outra forma de calcular. Imagine que eu tivesse esse lado B aqui, θ, né? Ou seja, eu conheço tudo do triângulo. Então, é uma equivalência entre as formas, vai dar o mesmo resultado se você calcular a forma assim, ó, 1 sobre 2 vezes. Se eu usar A e B, eu vou ter que usar o beta. Então, A, B, o ângulo que está entre A e B é o quê? É o beta. Então, é seno de beta. E, por último, vai ser 1 sobre 2 BC, né? BC, vezes o seno de quem? θ. Então, essas formas aqui são equivalentes, vão dar o mesmo resultado. É a mesma ideia de base vezes altura, né? Por exemplo, se eu tiver a altura relativa ao vértice B e multiplicar pela base do triângulo que é 3, eu vou ter a mesma área. Se eu tiver a altura relativa a esse vértice aqui e multiplicar agora por outro valor, né, que é o valor que a gente achou que era, eu vou ter também a mesma área, ou seja, eu vou ter o mesmo 2 raiz de 5. Só são formas diferentes, né? Digamos assim, números diferentes, mas que conduzem ao mesmo resultado. Tá certo? Então, nesse sentido aí, vamos botar uma questãozinha disso aqui. Essas questões, gente, que eu estou passando aqui, elas são questões só para esquentar os miolos. Eu não quero perder muito tempo fazendo uma questão muito difícil, porque senão você perde o foco das formas. Então, eu quero que nessa primeira parte aqui você relembre as formas. Claro que vão existir outras videoaulas aí no canal, com exercícios. Aí nessa você vai focado para o exercício. Aqui o meu foco é entenda a forma, entenda as relações, entenda, por exemplo, assim, ó, pode ter um problema que eu tenho que achar a área para depois achar a altura. Então entenda esse tipo de coisa, tá certo? E não necessariamente contas muito difíceis ou desenhos muito complexos. A gente vai ter esse momento ainda. Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo besta aqui, que é esse aqui, ó. Imagine que eu tenho um triângulo em que um dos lados dele, né, meça 5 centímetros por 5 unidades, né? Aqui A, B, C, e o outro meça 8 e o ângulo entre esses dois lados seja de 30 graus. Ou seja, AB mede 5, BC mede 8 e o ângulo seja de 30 graus. Qual é a área desse triângulo? E nessas condições eu pergunto qual a área
né, S. Mesmo jeito, ó. Aqui é o quê? Como eu conheço os dois lados, a área vai ser o quê? O produto de metade do produto deles, né, vai ser 1 sobre 2 vezes 5 vezes 8, né, 5 vezes 8, vezes o seno do ângulo entre eles, 30 graus. Aí assim, o que acontece? A gente sabe, né, antes de... Você pode simplificar já o meio com 8, se quiser, o seno de 30 graus é meio. Tá certo? 1 sobre 2. Aí você tem aqui o quê? 4 embaixo, 2 vezes 2 e 8 em cima. Então você pode simplificar esse cara com esses dois, vai dar 5 vezes 2 e vai dar 10 unidades de área. Igual a essa questão aqui, gente, eu poderia perguntar, por exemplo, a altura relativa ao vértice A. Por quê? Com essa altura aqui, ó, eu consigo calculá-la porque eu tenho a base B. Aí eu uso o 10, uso o 8, mais ou menos como eu fiz aqui, tá certo? Então eu poderia perguntar também, fica para casa esse exercício aí, qual seria a altura relativa ao vértice A. Claro que tem um problema mais difícil aqui, né? Achar a medida de AC. Aí, se você quiser tentar, né? Não é tão difícil não, dá para usar um pouquinho de seno, mas vai fugir um pouco aqui do assunto. Depois, talvez, numa videoaula de exercício, a gente esteja fazendo um exercício semelhante a esse. Então é isso aí, gente. Aqui são as principais ferramentas que você tem para trabalhar com triângulos. Então eu separei aqui as formas principais que você vai ter que usar num problema envolvendo triângulo. E voltando a dizer, triângulos são muito importantes. Por quê? Como já visto na primeira parte, na parte 1, eu mencionei lá que triângulos podem ser usados para decompor outras figuras mais complicadas. Por exemplo, um quadrado é formado por 2 triângulos, um retângulo é formado por 2 triângulos. Se você tiver para um hexágono, né? Que é uma figura de 6 lados, ele é formado por 6 triângulos. Então, você tem possibilidade de usar o triângulo para facilitar uma certa questão, entendeu? Então, os triângulos são a base das figuras de lados retificados. Se você conhece bem triângulo, você calcula praticamente todos os probleminhas de figuras com lados retificados, né? Como paralelogramos, losango, quadrado, retângulo, né? Trapézio. Então, você consegue aí calcular basicamente isso aí tudo. O que acontece? Só para fechar, existe um vocabulário dos triângulos que eu mencionei pouco aqui, que é o seguinte. Eu falei de um tipo de triângulo que é o triângulo retângulo, certo? Mas você tem outros dois tipos de triângulo conforme a classificação dos ângulos, por exemplo. Então, o que acontece? Vou colocar aqui os casos quanto ao lado, né? Classificações quanto ao lado, certo? Vou botar aqui. Seu triângulo ele pode ter 3 lados iguais, né? Ser equilátero. Eu vou botar assim um desenhozinho mais simplificado, que é o seguinte, ó. Vou usar um risquinho para indicar que os lados são iguais. Então imagine que esse lado igual a esse, igual a esse. Então esse triângulo aqui ele recebe o nome de equilátero. Se eu só tiver 2 lados iguais, vamos imaginar aqui, imagine que eu tenho aqui agora, somente, embora o desenho meu ficou parecido, né, gente? Mas vamos supor que só esse lado aqui seja igual a esse, mas não necessariamente igual a esse lado de baixo. Então esse cara aqui é um triângulo isósceles. Eu vou dar nome aos vértices aqui, e nesse, no caso do isósceles, a gente tem... Então esse triângulo aqui, ele é isósceles de base BC. Quando eu falo isso, isósceles de base BC, quer dizer que os outros vértices, os outros lados, eles são iguais. Tá certo? Nesse caso, quando eu falo isósceles de base BC, é a mesma coisa que eu dizer que a AB tem a mesma medida que a AC. Tá certo? E por último, eu vou ter um triângulo que a gente chama de triângulo escaleno, que é seus lados são todos diferentes. A gente costuma representar assim, ó. Esse aqui, para mostrar a diferença, a gente faz assim, 2 risquinhos. Então, os que tem um risco corresponde, o que tem 2 riscos não corresponde. E nesse aqui eu boto 1, 2, 1, 2, 3. Então, esses 3 lados aqui, ó, eles são o quê? Diferentes. Tá certo? Então, nesse caso aqui é um triângulo
escaleno. Nome meio assim, né? Então, triângulo escaleno. Aí aqui o equilátero, claro, né? No triângulo escaleno todos os lados são diferentes. Então, AB diferente de BC, que é diferente, todos eles, né? Vou botar uma diferença tripla aqui, né? Mas eu sei que não é muito legal. Mas todos eles são diferentes entre si. Nesse aqui, 2 são iguais, e nesse aqui todos os 3, né? AB tem a mesma medida que AC, que tem a mesma medida que BC. Né? Só para fechar, porque às vezes esse vocabulário aparece uma questão, ele é importante e a gente não tem. E quanto ao ângulo, a gente também tem 3 tipos básicos, que é o retângulo, que tem um ângulo reto, né? Vou desenhar aqui, só pegar um outro pincel aqui, que esse aqui está acabando. Certo? A gente tem 3. Então, se eu tiver um ângulo reto, aqui o vértice A, B, C. Então, aqui vai ser o quê? Retângulo em A. Então, a gente costuma especificar o vértice, né? Ou só retângulo. Se eu tiver os 3 ângulos menores que 90 graus, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, eu tenho alfa igual a 90 graus, eu tenho um ângulo. Alfa não, mas vamos botar assim, teta. E a alfa e beta a gente costuma... Né? Então eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Se eu tiver agora os 3 ângulos inferiores a 90 graus, né? Alfa, beta e teta, de modo que alfa, beta e teta sejam menores que 90 graus, esse triângulo aqui vai receber um nome de triângulo, se eu não me engano, acutângulo. Então ele é acutângulo. Ou seja, seus ângulos são agudos, né? Então alfa, beta, teta são menores que 90 graus. E se ele tiver um ângulo maior que 90, ele for meio abertão, tipo assim, ó. Vou fazer um desenho aqui. Ele for abertão. Né? Então, esse caso aqui eu vou especificar esse vértice, A, B e C, né? Aqui, A, B, C. Nesse caso aqui, ele é acutângulo, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é maior que um ângulo de 90 graus, ó. Dá para ver no desenho, ó. E aqui teta, alfa, beta, teta. Então, ele é acutângulo, ou obtusângulo, na verdade, que ele tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Então ele é um triângulo obtusângulo em A. É tipo reto, né? Só que obtusângulo em A. Tá certo? Claro que é uma relação entre o ângulo obtusângulo, por exemplo, e o ângulo escaleno, né? E o triângulo escaleno, né? 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Que é até uma coisa que a gente tem aqui, ó, no triângulo isósceles. Ó, esse lado aqui, esse ângulo e esse, eles são iguais, por exemplo. No equilátero a gente já viu, né? Todos eles valem 60 graus. Aqui eu não sei quanto eles valem, né? Mas, claro, as somas vai dar 180. Então se eu tiver um deles, o outro é igual. Se eu tiver esse aqui, o outro vai ser o quê? Cada um deles vai ser metade do que falta para 180 graus, tá certo? Então aqui são só algumas classificações, gente. Claro, obtusângulo em A quer dizer o seguinte, nesse último caso aqui, ó, só para fechar, que o alfa é maior que 90 graus, e por outro lado, o beta e o teta não. Beta, teta são menores, tá certo? Que 90 graus, tá certo? Você não pode ter, né? Você não pode ter 2 ângulos maiores que 90, senão a soma estoura, né? Porque eu tenho que somar 3, né? Se 2 já forem maiores que 90, vai dar mais de 180 graus. Então tá aí o que eu consegui reunir de mais importante para você estar fazendo aí as provas do Enem,
né, onde cai geometria plana e utiliza de triângulos, são essas informações que tem na parte 1 e na parte 2. Só para relembrar, no meu canal aí existem outras videoaulas, né, em playlists específicas, para, por exemplo, porcentagem para o Enem é uma delas, razão e proporção para o Enem é outra, problemas do primeiro grau para o Enem e conjuntos numéricos para o Enem. E essa aí que eu estou fazendo nesses dias aí. Essas playlists têm a aula teórica, seguida de exercícios e probleminhas que caem em Enem e vestibulares anteriores. Então, é muito interessante, se você está chegando agora, está com dúvida ainda na teoria, que você veja, né, desde o início. Claro, tem alguma aula que você fala, essa aula eu já sei, beleza, você pode pular. Embora eu sempre vou tentando trazer alguma coisa interessante, tá certo? Mas é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.